Boa tarde, gente. Vamos para a nossa aula 4, que é sobre isolantes térmicos e máquinas simples, tá? Sou o professor Josué. A atividade vai estar disponível no link que vai estar aqui no vídeo, tá? Para vocês responderem e enviarem para o meu contato. Bom, começando a falar sobre isolantes térmicos, continuando naquele assunto que a gente trabalhou sobre calor, né? Sobre transmissão de calor. O metal conduz melhor o calor se comparado à madeira ou plástico. Isso faz com que a temperatura do metal se eleve mais rapidamente. Por isso, usar panelas com cabo de madeira ou plástico para cozinhar evita que a pessoa se queime. Eu falei isso também no vídeo passado, né? Que como o metal é um bom condutor de calor, ele logicamente esquenta mais rápido e se usado, né, em materiais, em objetos como as panelas, termina queimando quem está utilizando. Por isso que a maioria das panelas tem um cabo ou de madeira ou de plástico, porque são maus condutores de calor. Os materiais que conduzem mau calor são chamados de isolantes térmicos ou maus condutores térmicos, como o plástico e a madeira utilizados nas panelas. Outro mau condutor de calor é o ar, tá? Por isso que quando tá frio, os passarinhos eles ficam com as penas dessa forma, para poder, né, guardar ar dentro dessas penas, né, dentro dessas aberturas dessas penas, e assim esfriar melhor o seu corpo, tá? Quer dizer, esquentar melhor seu corpo. Aqui tem dizendo, o ar é um exemplo de isolante térmico. No frio, algumas aves eriçam suas penas, o que as ajuda a reter uma camada maior de ar próxima à pele, diminuindo a perda de calor para o ambiente. E é por isso que elas ficam assim. Vamos continuar. Vamos começar aí. Nessa outra parte acabou o assunto de calor, tá, gente? Eu só tinha que falar mais um pouco sobre isolantes térmicos. Já que não é uma aula completa, né? A gente está falando só as coisas principais, tá bom? Continuando, vamos falar sobre as máquinas simples. Denominaremos de máquinas simples as que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Abridor de latas, martelo, tesoura, chave de fenda, alicate, quebra-nozes, carrinho de mão, pinça e cortador de unhas são exemplos de máquinas simples, tá? Ou seja, todos os objetos que são usados para realizar algum trabalho através da força pode ser considerado uma máquina simples. E essas máquinas simples se dividem em três tipos, que são as alavancas, que a gente vai começar falando das alavancas no caso. Imagine a seguinte situação: você precisa levantar um saco cheio de mantimentos. A massa total do saco é 120 kg. Poucas pessoas conseguem, e geralmente somente aquelas que se prepararam para isso, né? No caso, gente que faz musculação. Entretanto, no decorrer da história, as pessoas muitas vezes tiveram que levantar pedras ou objetos e não contavam com máquinas para auxiliá-las, né? Como o exemplo, né, dos povos antigos, que a gente sabe que tem pirâmides e várias estruturas deixadas por eles, né, que hoje são pontos turísticos. E como eles faziam isso, né? Alavancas. Vamos começar falando das alavancas, que é o primeiro tipo de máquina simples, né? Há mais de 22 séculos, um homem chamado Arquimedes encontrou um método extremamente simples para resolver esse problema. Ele descobriu as alavancas. A alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Né? A gente dá o zoom aqui, a gente observa a barra, né? O ponto de apoio. Aí no caso que a gente vê, gente, primeiro, a grande rocha que ele está querendo levantar, que é essa que está marcada com R, ela exerce uma força de resistência, tá? Essa a pedrinha pequena aqui que ele está usando, né, para poder realizar, né, o movimento da alavanca, ela faz, né, a função de apoio nesse movimento. E já ele aqui, né, que é como é o nome dele mesmo, o Arquimedes, ele está fazendo o movimento que é a força, né? Então a gente tem o que? Tem a força de resistência que a pedra está exercendo sobre
o pau, né, a madeira aqui, o tronco, tem o apoio e tem ele fazendo, né, o trabalho, realizando o trabalho, fazendo a força, para poder realizar o trabalho, no caso. Vamos continuar. Força resistente é a força que queremos equilibrar, que no caso a força resistente seria essa daqui, que está o Rzinho, que é a rocha que está exercendo. Força potente é a força que sustentará a resistência, que no caso aqui ele está fazendo aqui, a força potente. Ok? Então P. Existem vários tipos de alavancas dependendo do seu ponto de apoio, resistência e força, né? Como por exemplo, a tesoura é uma alavanca, o quebra-nozes é uma alavanca, uma pinça é uma alavanca. Tá? As alavancas não são só dessa maneira aqui, são de várias maneiras. Até o martelo mesmo pode ser considerado uma alavanca. E essas alavancas elas se dividem de acordo com seu estilo, né? Com onde está localizado seu ponto de apoio, o ponto da força de resistência e o ponto da força potente, né? Primeiro que a gente tem a interfixa, né? É quando o ponto de apoio está entre a aplicação da força potente e a aplicação da força de resistência. Aqui a gente observa que o ponto de apoio da tesoura, por exemplo, está localizado bem no meio, entre a força de resistência e entre a força potente. Ó, como vocês podem observar, o material que vai ser colocado aqui na tesoura vai exercer essa força de resistência. Aqui embaixo, onde a gente coloca os dedos, a gente vai estar realizando a força potente, a força que é para quebrar essa resistência, que no caso serviria para cortar, né? Aqui também, nessa, acho que é uma balança, digamos assim. A gente tem aqui o ponto de apoio, que está bem no meio, né, da força potente e da força resistente. Por isso que ele é chamado de interfixo. O nome já está dizendo inter, tá? No meio, entre. O outro tipo de alavanca é a interpotente. É quando a aplicação da força potente está entre a aplicação da força resistente e o ponto de apoio, né? No caso, a força potente vai estar no meio agora, tá? Não é o apoio que está no meio, quem está é a força potente. Aqui no caso da vassoura, né? A gente sempre coloca a mão, né, na ponta da vassoura para dar o apoio e a outra mão mais abaixo, que é onde a gente faz a força para poder varrer. E o chão seria, no caso, a resistência, tá? Que é onde a gente está varrendo. Ou seja, o apoio vai estar em cima, a força potente vai estar no meio e a resistência embaixo. A força potente vai estar no meio, onde a gente vai fazer a força. Aqui do mesmo modo, o ponto de apoio, aqui no caso é aqueles cortador de unha, né? Tem um apoio, tá na pontinha, que é onde tem um ponto de encontro. A resistência é onde a gente vai colocar a unha e a potência onde a gente vai apertar para poder quebrar essa resistência, cortar a unha, isso vai estar no meio, que é a força potente. Por isso que ele é chamado de interpotente, porque a força potente está localizada entre a força de apoio e a força resistente. Ok? O ponto de apoio não é força, tá? Desculpa. E a gente tem a interresistente. Como o nome já diz, já dá pra gente sugerir, né? Que a resistência vai estar onde? A resistência vai estar no meio. Vamos começar aqui, né? É quando a aplicação da força resistente está entre a aplicação da força potente e o ponto de apoio. Como a gente tem aqui os abridores de lata, né? A força resistente vai estar aqui na lata. O ponto de apoio vai ser esse daqui que a gente segura para poder fazer o movimento. E a força potente vai estar lá em cima, né? Que é onde a gente desce para poder cortar a lata, aqui do mesmo modo. Força resistente vai estar no meio, tá? Força resistente, o apoio e a força potente. Então, recapitulando, interfixa é quando o ponto de apoio está localizado entre a força resistente e a força potente. Interpotente é quando a força potente está localizada entre a força resistente e o ponto de apoio. Interresistente é quando a força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Okay? Continuando as máquinas simples, a gente tem agora as roldanas e polias, né? Que é muito vista em academias.
Quase todas as máquinas possuem. Roldanas e poleias são discos com um canal por meio do qual passa um fio ou corda em que está presa uma carga, né? Como a gente observa aqui, a gente tem o disco, tem o fio e esse fio está sustentando uma carga, né? Aqui, esse daqui já é um tipo de roldana, que são as roldanas fixas. A roldana fixa facilita a realização de um esforço por mudar a direção da força que seria necessária. Nesse caso, como observamos na figura, a força necessária para equilibrar o corpo é igual à força realizada pela pessoa. Entretanto, para levantar a carga, temos que puxar para baixo, o que facilita o trabalho. Como ele diz aqui, né? A roldana fixa facilita a realização de um esforço por mudar a direção da força que seria necessária. No caso, para levantar isso daqui, se a gente não usasse a roldana, a gente tinha que seguir o mesmo caminho, né? Puxar para cima. No caso, como está sendo usado a roldana fixa, a gente tem que puxar para baixo, facilitando assim, né, a questão da força que seria usada. Só um instante. Aí agora a gente tem a mesma imagem da roldana fixa. E também tem as roldanas móveis, né? A roldana móvel diminui a intensidade do esforço necessário para sustentar um corpo, pois parte desse esforço é feito pelo teto, que sustenta o conjunto. Observe a figura abaixo, como a roldana móvel pode facilitar o trabalho, né? Aqui a gente observa a roldana móvel. Metade da força está sendo feita, né, pelo cabo, e a outra metade está sendo feita, né, por quem está puxando. Ok. E a última máquina simples que a gente tem é o plano inclinado. Imagine que você está carregando um monte de livros e tem de levá-los para uma sala localizada em um andar acima do andar em que você está, né? Para isso, você poderá optar por utilizar uma de duas rampas. A primeira é bem inclinada e a outra tem inclinação suave. Qual rampa você escolheria? Bem, se quisesse fazer menos esforço, provavelmente você não teria dúvidas em escolher a mais suave. Planos inclinados facilitam muito o levantamento de pesos, quanto maior a inclinação, menor a força. Eu não coloquei a imagem aqui, mas realmente, se for uma rampa muito inclinada, você vai ter que fazer mais esforço para subir. E uma rampa com inclinação mais suave, né? Você não precisa fazer tanto esforço para subir. Faz facilitar, no caso. E aqui tem o site onde eu usei como